A graça e a paz de Deus estejam com todos. Que Deus abençoe. Que Deus dê sabedoria a cada um de nós, entendimento. Que Deus ilumine os caminhos. Que o Senhor, campeões com espada de fogo, circula na minha família, guardando e protegendo. O mesmo desejo para todos. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Senhor, passa com teu poder, curando e libertando, desfazendo todo o mal que circula esta nação. Capacita, Senhor Jesus, para vencer os obstáculos da vida. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida de cada um. Sabedoria, inteligência para viver e para conquistar as bênçãos prometidas. Que Deus fale em cada coração, através da leitura. Que o Espírito Santo de Deus venha me dar ensinamento para me dar a palavra e voltar, em nome do Senhor Jesus. A leitura aqui no livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 2, versículo 20. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: Mas o homem vão. Quer tu saber que a fé sem as obras é morta? Quer saber? Tu, homem vão. Que a fé sem obra é morta? Porque a maioria das religiões aí no mundo, eles são usados pela fé. São usados pela graça. É o que aqui está dizendo aqui. Nós somos salvos pela fé, mas quem tem fé em Deus está em obediência, não é? Quem está na graça de Deus está em obediência. Quem está na graça de Deus está em obediência. Se você não está em obediência a Deus, você não está na graça. Está dizendo aqui, olha, eu estou falando aqui, o que eu estou falando é porque eu sei o que está escrito. Está dizendo assim, olha, mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão, tá vendo? Porventura, o nosso pai Abraão, porque a Bíblia diz que Abraão é nosso pai na fé. Abraão, Deus falou, ele é nosso pai na fé, Abraão. Se nós diz que tem a fé e não tem a obra, a obra é morta. Repetindo novamente, olha, mas o homem vão. Quer tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai, Abraão, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho, Isaque? Bem vês que a fé coopera com as obras, viu? A fé coopera com as obras. Está bem explicado aqui, ó. Bem vês que a fé coopera com as obras. E que pela obra
pela obra, a fé foi aperfeiçoada. Pela obra, a fé foi aperfeiçoada. Quando Deus pediu o filho de Abraão, Isaque, Deus pediu, modelo, mostrar que tinha fé. Ele mostrou que tinha fé. Quando Deus pediu Isaque para ser queimado como um sacrifício ali no altar, ele não negou porque mostrou a fé. A fé. Ele foi em frente. Quando ele pegou o filho, não dá para lançar naquela fogueira, como sacrifício, foi que Deus não aceitou. Mas Deus estava só provando. Isaac, ele tinha fé. É muito linda essa mensagem aqui. Está dizendo aqui. Mas, ô homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Mas, ó tu, homem vão, quer saber tu que a fé sem as obras é morta? Está chamando o homem de quê? Está dizendo assim, olha. Mas, ô homem vão, quer tu saber que a fé sem as obras é morta? Porquanto, aí diz assim, porquanto, porventura, que diga, porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho, Isaque? Bem vês que a fé coopera com as obras, viu? Bem, que a fé coopera com as obras. Que pela obra a fé foi aperfeiçoada. Pela obra a fé foi aperfeiçoada. É porque tem gente que diz, mas não é queimar, acender fogueira para aquele sacrifício ali. Deus não se agrada. Deus estava provando Abraão. Deus estava provando Abraão. Esse sacrifício não existe mais. Não existe, esse sacrifício não existe. Mas Deus provou a Abraão para ele mostrar fé. Para ele mostrar que tinha fé. Não é você pegar seu filho e jogar numa panela de fogo, não. Deus não mandou. Deus só fez um teste em Abraão. E se você escutar a voz de Deus, nesse tanto você ter um único filho, e se você escutar a voz de Deus nesse momento, dizendo, pega essa criança, faça um sacrifício com ele, jogue ele na fornalha, será que você vai fazer? Não é fácil não, minha gente, não é fácil. Mas Deus fez aquilo para provar a fé de Abraão. Quando Deus sabia que ele era um homem de fé,
Deus sabia que era um homem de fé. Agora, muitas pessoas dizem que tem fé, que é salvo pela fé. E com tudo no mundo se esmurece, se enfraquece. É fracassado. É fracassado. A pessoa que é fracassada, ele não tem fé. Por tudo no mundo se desanima, vive no desânimo. A fé é a certeza, minha gente. A fé é a certeza, está escrito também. Que a fé é a certeza. Se você diz que tem fé, está escrito também, mostra as tuas obras. Está escrito também aqui na carta de Tiago. Se você diz que tem fé, mostra as tuas obras. Porque a pessoa diz que tem fé. Pede a Deus e não recebe. Diz que tem fé, mas não tem as obras. Por tudo no mundo. Dá passo para trás. Por tudo no mundo está dando passo para trás. Está dando passo para trás. A tristeza, o desânimo, o fracasso. É fracasso isso aí. É fracasso isso aí. Falta de fé, desânimo, dúvida, fica duvidando, pensando negativo, falta de fé. É por isso que muitos pedem e não recebem, porque duvida. Se tiver fé, está escrito também, sem nada duvidar. Pede e recebe. Se pedir sem nada duvidar, pede e recebe. Está escrito também. Não é dizer que tem fé. Somos salvos pela graça. Mas a graça de Deus, quem está na graça de Deus, é completo. Quem está na graça de Deus é completo. Existe a fé, a esperança, a confiança, o bom ânimo. Vai em frente. Vai em frente. A fé faz a pessoa dar passo para frente, dar passo para frente. Não é dar um passo para frente e 10 para trás, não. Não é dar um passo para frente e 10 para trás, não. Dá 10 passos para frente e mil passos para trás. Não é assim. É seguir em frente, você olhar para trás, sem nada duvidar. Aí você está na fé. Você está na graça de Deus. Não é você dizer que tem fé e viver aí de qualquer jeito, não. A fé sem obra é morta. Aqui está dizendo tudo direito e pepino, ó. Mas o homem vão. Sabe o que está dizendo aqui? Mas, homem vão. Quer tu saber que a fé sem as obras é morta? Tá vendo? Mas o tu, homem vão. Quer saber tu que a fé sem as obras é morta? Porventura, nosso pai, Abraão, não foi justificado pelas obras? Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho, bem vês que a fé coopera com as obras, viu?
bem sabe, vê que a fé coopera com as obras. Com as obras. E que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Amém? Glória a Deus. As pessoas têm que ler a Bíblia com atenção. Ler a Bíblia com atenção. Lê a Bíblia com atenção. Aqui está escrito no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 20. E não só aqui no livro de Tiago, mas você pode... Aqui no livro de Tiago mesmo você chama os versículos para outros... Você chama capítulo e versículo para outros capítulos e versículos da Bíblia. Aqui no livro de Tiago. Um texto chama outro contexto, um texto chama outro contexto, e a pessoa vai compreender a Bíblia. Se a pessoa não lê a Bíblia assim, que nem um dia eu estava pregando para as pessoas, evangelizando na casa, evangelizando pelas casas, aí a pessoa falou assim, não vem falar de Bíblia não, que eu já li a Bíblia. Desde Gênesis e Apocalipse eu já li a Bíblia todinha. Eu já sei da Bíblia. Mas não é assim. Mas não é assim. A Bíblia tem que ler um texto chama outro contexto, e a pessoa vai compreender a Bíblia. Essa leitura aqui de Tiago vai para o Velho Testamento. Leitura do Velho Testamento vai para o livro de Tiago. E assim vai para o livro de Apocalipse, vai e volta, um texto chama outro contexto, e a pessoa compreende a Bíblia. Agora, se for ler a Bíblia, lê uma folha, lê a outra, lê a outra, lê a outra, até terminar a Bíblia, não vai entender, vai ficar louco, vai ficar com a mente bolada, não vai entender a Bíblia. Agora, se você ler assim, você vai entender a Bíblia. Porque um texto chama outro contexto. Do Velho Testamento chama para o Novo, do Novo Testamento chama para o Velho. A pessoa sabe qual foi a lei que foi abolida. Sabe as leis que estão em ação. Sabe o que é a graça. Sabe o que é a fé. Entende? Agora, do jeito que o povo lê, não entende. Porque lê a Bíblia e vai explicar do jeito que acha, do jeito que quer, do jeito que pensa. Aí fica barulhada. A Bíblia fica barulhada, sem entender. E as pessoas, em vez de examinar as escrituras, vai para a igreja, só ouvir. Às vezes o que o pregador prega, e nem a Bíblia não lê. Se a palavra de Deus diz para examinar as escrituras, que toda escritura é inspirada por Deus, as pessoas não examinam. Pois é, minha gente. Que Deus abençoe, que Deus toque no coração de cada um, que Deus dê sabedoria, paz e longe vida e entendimento. Porque a Bíblia fechada, ela é um livro, mas ela aberta é a boca do Senhor falando. E conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém.